Fala, amigo internauta, estamos aí mais uma vez voltando às atividades, trazendo novidades para vocês. E aí vamos para o que importa, vamos praticar matemática para que vocês fiquem afiados e possam dominar a matemática. E deixamos de blá 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 e vamos para o que importa. E hoje vamos trabalhar um tema que ele é muito utilizado aí no que você pensar. E o tema parece ser muito simples. Perímetro. Mas o que é o perímetro? O perímetro as pessoas confundem com um outro item que é chamado de área. E hoje a gente vai desbravar o perímetro e na próxima aula a gente vai desbravar a área. O perímetro, na verdade, é o contorno da figura. É a soma de todos os lados da figura se for um polígono. Então, quando a gente tem essa interpretação, a gente não pode deixar de confundir com outra coisa. Então, perímetro é só você olhar a figura e somar todos os lados da figura e aí você tem o resultado do perímetro. E aqui eu trago algumas figuras geométricas para vocês. Ó. Aqui nós temos quadriláteros, triângulo, pentágono e o próprio círculo. E aí, o que a gente pode entender em relação a perímetro? Observe que aqui eu tenho várias figuras. O que seria o meu perímetro? Em qualquer uma delas, o perímetro é esse contornozinho aqui, ó. É o contorno da figura. Ah, então o que é o perímetro daqui? É o comprimento da circunferência. Então essa circunferência aqui, quando eu faço isso aqui, eu encontro o perímetro, que ele também chama como comprimento da circunferência. E aí, como é que a gente pode entender isso aí? O Enem, vestibular ou até mesmo avaliações externas vão trazer dificuldades para vocês. E aí nessas dificuldades é que você tem que entender como é que vai resolver. O Enem traz mais questões contextualizadas. E aí a gente vai ter que aprender o básico para depois aprofundar essas questões contextualizadas. Vejamos, imagine que eu tenho aqui esse trapézio. E o trapézio, vocês têm que se lembrar que para me identificar um trapézio, ele tem que ter duas bases, ou seja, essas bases são paralelas, elas nunca se encontram. Então, isso é um trapézio. O trapézio pode ter de diversas formas. Esse trapézio que eu escolhi, ele é um trapézio retângulo. Por quê? Porque é um trapézio que tem um ângulozinho reto. E aí, para a gente fazer o perímetro dele, é só somar todos os lados dele aí. Ou seja, a base maior mais a base menor, mais os dois lados aí que nós temos. Ah, mas aí qual é a dificuldade que a gente pode encontrar? Se eu tivesse todos os lados, era só somar. Imagine que eu digo aqui, ó, esse lado mede 2 centímetros, esse ladozinho aqui mede 5 centímetros e esse lado mede 4 centímetros. Qual o perímetro desse trapézio? Aí vocês têm que identificar o lado que falta. Ah, qual é o lado que falta? É isso aqui, ó, esse ladozinho. Como era que eu ia fazer? Eu tinha que analisar a figura. E aí eu trouxe aqui essa questãozinha específica para isso, ó. Para você identificar essa figura que falta, você ia ter que recorrer ao Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras do perímetro. Estou trazendo uma imagem para que vocês possam aprofundar seus conhecimentos e daí verificar que no Enem ele traz questões de diversos itens para que você possa formalizar seu conhecimento e aí chegar a um fim, que é o objetivo da sua aprovação. Ah, e aí, como é que eu faço para identificar qual é o valor de x? Aí eu tenho que ver, ó, que isso aqui formou um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, observe que aqui, ó, a nossa alturazinha é 4. Esse ladozinho aqui dá para a gente descobrir, por quê? Ele todo é 5. Porém, ó, aqui está dizendo que seria 2 centímetros. Isso quer dizer que se eu tenho 5 e aqui eu tiro 2, esse ladozinho aqui ele equivale a 3. E aí, já matou a charada? Ficou fácil agora, né? Ah, professor, é um triângulo pitagórico. É o triângulo 3, 4, 5. Isso mesmo, ó. Esse valorzinho aqui, ó, seria 5 centímetros. É o triângulo pitagórico. Agora eu já tenho o perímetro dessa figura. O perímetro do nosso trapézio. E aí, quanto seria? Aí eu vou somar, ó. 5 mais 5 mais 4 mais 2. Esse é o nosso perímetro. Nosso perímetro ele fica igual a 16
centímetros. Imagine que agora eu tenho um triângulo e eu quero o perímetro desse triângulo. E aí, lá na questãozinha, ele não vai dar todas as medidas. Ele vai deixar você procurar uma delas. Ou pode ser que ele dê as medidas, mas ele vai contextualizar. Já não tem uma questãozinha dessa. Imagine que eu tenho aqui esse triângulo, ele diz, a medida dos lados dos catetos equivale a 8,6 centímetros. Qual é o perímetro desse triângulo? Novamente, observe, falta quem? Falta essa medida que é desconhecida. E aí eu trouxe um triângulo retângulo. Tudo para que você fique expert no perímetro e também no Teorema de Pitágoras. Ei, professor, esqueci como é que fala o Teorema de Pitágoras. Nós temos a aula disso aí produzido para vocês. Podem recorrer aí aos nossos vídeos e ficar expert no assunto, tá bom? E aí a gente vê aqui, que eu trouxe aqui o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. E agora eu trouxe um triângulo retângulo, na qual as medidas são 6 e 8. Falta essa medidazinha que a gente chama de diagonal. E aí pode ser hipotenusa também. Mas vamos lá. Como é que eu faço? Vou fazer por semelhança aqui, Como esse triângulo é um triângulo pitagórico 3, 4, 5 e aqui dá para fazer por semelhança, a gente vai encontrar o lado desconhecido. E aí, como é que eu faço? Observe, 3 e 6, 4 e 8. Aconteceu uma semelhança. Esse triângulo pequeno, ele pode dizer que criou um novo triângulo, só que agora com a dimensão maior. Ou seja, 2 vezes maior as suas medidas. Observe, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então quanto é essa medidazinha aqui? É o valor que faltava, 2 vezes 5, que é igual a 10 centímetros. E o nosso perímetro, quem seria? A soma de todos esses lados aqui, 8 mais 6 mais 10. Isso tudo equivale a 24 centímetros. E aí, nós fizemos isso aí, para que você fique expert. Agora vamos para essa figurinha aqui, Imagine que essa figura, o camarada disse o seguinte, Aqui, que figura é essa? Recorda? Muitos alunos têm dificuldade de identificar essa figura, mas essa figura é chamada de paralelogramo. O nome é muito grande, mas é esse camarada. O paralelogramo, ele, por definição, ele tem pares de lados paralelos, ou seja, eles vão para o infinito e não se encontram. Então esse é o nosso paralelogramo. Imagine que no nosso paralelogramo eu vou ter uma imagem desse tipo e aí ele tivesse aqui essa informação. Esse aqui é 3 centímetros, esse aqui a altura 4 centímetros e esse camarada aqui ele equivale a 15 centímetros. Qual é o perímetro desse paralelogramo? Aí ficou fácil, né? Não, professor, agora eu já sei resolver. Então é só somar. 15, esse ladinho aqui ele deu a informação que é 3, porém, como a base aqui ele é igual, eu já sei que isso aqui é 15. O que está faltando a gente descobrir? Esse ladozinho aqui, que ele é exatamente igual a esse. Professor, nós já temos lá na primeira, né? Observa o triângulo aqui, triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Então essa medidazinha aqui equivale a 5 centímetros. E aí a gente agora é só correr para o abraço. Como é que a gente corre para o abraço? Resolvendo as questões. 15 mais 15 vai ser 30. 5 mais 5, 10. Nós temos que o nosso perímetro é igual a 40 centímetros. E aí vamos para as nossas próximas questões. E aí, nas nossas próximas questões, eu trouxe aqui, junto com os nossos polígonos, essa figurazinha aqui. Que aí, essa figura, ela é uma circunferência. E aí, nessa circunferência, a gente tem uma maneira diferente para resolvê-la. Aqui a gente tem que identificar o nosso raio, o Rzinho. Então, nessa figurazinha aqui, que não é um polígono, a nossa circunferência, nós podemos observá-la o quê? Que a gente vai ter que identificar o raio. Mas e aí, como é que a gente faz para identificar o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência tem como base esse camarada. E aí, para encontrarmos o perímetro disso aí, diz que é isso aqui, 2πr. Ou seja,
eu tenho que saber o valor do raio. Então, quando ele é dado o raio, você resolve o comprimento da circunferência, que a gente chama de perímetro. E aí, vamos lá. Ó. Imagine que aqui seja um valor qualquer, 4 metros, o raio dessa circunferência. Qual é o seu perímetro? Eu venho aqui e substituo o raio. Quem é o raio? 4. 2 vezes 4, 8. 8π. Então, isso seria a nossa respostazinha. 8π centímetros. Alguns itens podem ser que venha para substituir esses valores. E nesse caso aqui, ó, para substituir valor, você tinha que dizer que π era 3,14. Aí multiplicava 8 vezes 3,14 que você ia encontrar o perímetro. Mas vamos para agora. Próxima figura que nós temos, quadrado. E aí no nosso quadrado aqui, a gente sabe por definição que o quadrado ele tem 4 lados iguais, como também 4 ângulos retos. E aí, como é que é para fazer esse perímetro? Professor, é muito fácil, é só somar 4 vezes o mesmo lado, ou multiplicar 4 vezes L. Esse é o nosso perímetro. Sim, é isso mesmo. Ah, imagine aí que eu tenho um valor qualquer do lado. Se o lado aqui for 7 centímetros, no caso, qual é o perímetro? 4 vezes 7, que é 28. Mas aí, vamos aumentar o nível de vocês. Imagine que ele disse aqui, ó, a diagonal do quadrado mede 7 raiz de 2. E aí, qual é o perímetro desse quadrado? Quer pausar para ver se você consegue resolver? Se você pausar e conseguir resolver, então nós temos aí que uma imagem bacana para que você possa utilizar. Então vamos aqui. Para resolver isso aqui, observe que aqui eu tenho um quadrado. Porém, ele só me deu que a diagonal é 7 raiz de 2. Vou até colocar a unidade de decímetros. Qual o perímetro desse quadrado? Eu tenho que saber qual é o lado do quadrado. Olha aí, novamente, Teorema de Pitágoras. E aí nós tínhamos que descobrir isso aqui. E aí, por definição, vou deixar bem prático para você. Se vier 7 raiz de 2, se vier acompanhado de raiz de 2, o ladozinho, pessoal, não percam tempo. Não vão resolver o Teorema de Pitágoras, não. Ó. Quer dizer que esse ladozinho é 7. Porque lá no Teorema de Pitágoras, diz que esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado. E aqui era como se fosse, ó, 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado é 2 vezes 7 ao quadrado. Como lá no Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa é a ao quadrado, então tinha que tirar a raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado. O 2 não saía. Quem saía? Raiz quadrada de 7 ao quadrado, que é 7, e aí vinha para cá. Aí, quem é o nosso perímetro desse quadrado? Já tinha dado a resposta inicial, porém, deixei para que vocês pensassem um pouco. Então, seria 4 vezes 7, ou seja, o nosso perímetro equivale a 28 decímetros. E agora vamos para o nosso retângulo. O retângulo, essa figurazinha bonitinha aqui, que ele diz que tem 2 pares de lados opostos, 2 pares de lados paralelos e também ângulos de 90 graus. É o nosso paralelogramo. E aí, ó, uma curiosidadezinha para vocês. Se eu tivesse todas essas figuras aqui e pedisse para vocês identificassem quem é o retângulo, lembrando que essa figura que eu estou apagando aqui, ela não pertence a esse bloco de respostas. E aí? Quem é o nosso retângulo? É o paralelogramo? É o triângulo? É o trapézio? Essa figura que não foi apresentada ainda, mas o nome dela é losango? Ou é esse pentágono? Ou é o nosso círculo? E aí, quem é o retângulo? E aí muita gente erra isso, tá? Mas você não vai errar mais não. O nosso retângulo, ó, seria essa figura. Então, todo quadrado, ele é um retângulo. Por quê? Olha só, esse ladozinho é igual a esse. Esse ladozinho aqui é igual a esse. Então, são 2 pares de lados paralelos. Ou seja, 2 lados de pares de lados paralelos e iguais. Então, esse é o nosso retângulozinho aqui, ó. Então, todo quadrado é um retângulo. Agora, nem todo retângulo pode ser um quadrado. Por quê?
tem que ter os 4 lados iguais. O retângulo não. Tem que ter 2 pares de lados iguais. E ângulos de 90 graus. E aí nós temos aí, para a gente brincar agora com o nosso perímetro. E aí, como eu disse que ia trazer questões contextualizadas, imagine lá que no Enem ele traz as questõezinhas desse tipo. Aqui eu tenho um campo de futebol, aí o campo de futebol ele tem 105 metros de comprimento e aqui eu tenho 75 metros de largura. Desconsidere aí o padrão, que não tá no padrão não, tá? Mas vamos lá. Imagina que nosso campo de futebol é esse aqui, ó. Aí lá no Enem ele traz questõezinhas contextualizadas desse tipo. Em um jogo de futebol, os jogadores precisam fazer o aquecimento antes de entrar em campo. E para isso, eles percorrem o campo dando várias voltas. Imagine aqui que um atleta, ele fez 10 voltas ao redor desse campo. E aí, quantos quilômetros ele percorreu? Observe que ele não fez só o perímetro. Ele tem que fazer o perímetro, depois tem que saber o que é quilômetro e, por último, chegar na sua resposta. E aí, como nós não temos aqui alternativa, a gente vai resolver aqui para vocês. Então quem seria o perímetro? Vamos descobrir logo aqui, né? Uma volta. Então nós temos que isso aqui é 105, mais 75 seria 180. Esse é o semiperímetro. 180 mais 180, 360 metros. Em uma volta, 360 metros. Porém, o camarada fez isso 10 vezes. Ixi, vai cansar, professor. Não vai jogar a bola não depois disso. Como foram 10 voltas, multiplique por 10 aqui, tá bom? Então, seria vezes 10. E multiplicação por 10, para a gente multiplicar nada. Só repetir o número acrescido de um zerinho. Então, seria isso tudo é igual a 3.600 metros. Mas não é essa a resposta. Por quê? Porque lá ele vai estar em quilômetro. Então, seria 3.600 metros em quilômetro. Isso equivale a 3,5 quilômetros. Por quê? 1 quilômetro, 1.000 metros. Como são 3.000 metros? 3 quilômetros. Como são mais 600, 0,6, ou seja, 3,6 quilômetros. Olha só, às vezes a gente está aqui e nem percebe que a gente está fazendo uma coisa certa e escrevendo errado. E olha aí, outra coisinha que a gente fez aqui, ó. Aqui era 4 metros, ó. Então a resposta é em metros. E aqui parece que eu disse foi centímetro, não foi? Parece ou foi verdade? Quem pode me dizer isso aí? Pode responder aí depois aí, deixar sua mensagem. Mas aqui na verdade não é centímetro, porque a unidade aqui é metro. Então nosso perímetro seria 8 pi metros, seria o nosso perímetro. E aí vamos para a continuidade daqui, ó. Imagine agora que a gente tem essa figura, que eu até falei para vocês que era um losango. E um losango, ele, por definição, ele tem que ter os 4 lados iguais. E os ângulos, você tem que eles podem ser opostos e iguais. Esse ângulo oposto é igual a esse, este ângulo oposto é igual a esse, mas não necessariamente ser igual a esse, como também pode ser que tenha todos os ângulos iguais. Mas esse é o nosso losango. Losango tem que ter 4 medidas de lados iguais. E todo losango, por curiosidade, é um paralelogramo. Porque para ser paralelogramo, seria pares de lados paralelos. Aí observe, ó, esse lado aqui é paralelo a esse. Esse lado aqui é paralelo a esse. Então, todo losango é um paralelogramo. Mas vamos para perímetro. E aí, você já deve ter percebido que eu estou brincando muito com o Teorema de Pitágoras, porque isso é muito recorrente em questões. Então, a geometria vai estar misturada com muitos outros itens da matemática, que ele está sendo misturado aqui, ó, o Teorema de Pitágoras com o nosso perímetro. E aqui eu vou colocar uma figurazinha aqui, ó. Imagine que esse segmento de reta aqui, ó, daqui para cá, ele é chamado de diagonal maior. Aqui é diagonal menor. Porém, eu coloquei só o valor disso aqui. Vou colocar agora, ó. Imagine que esse ladozinho aqui, ele mede 12 centímetros. E essa outra diagonalzinha aqui, só essa partezinha aqui, ele mede 9 centímetros. E aí eu pergunto para você, e aí, qual é o perímetro desse losango? Como é que eu vou fazer?
tem que descobrir qual é o valor do seu lado. Ou seja, esse ladozinho aqui, ele é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. São 4 lados iguais. Mas para resolver, estou recorrendo novamente ao Teorema de Pitágoras e estou fazendo tudo por semelhança. Aprendeu isso aqui, ó? Você pode resolver muitos casos por semelhança. Ah, então aqui, ó, observe que ficou esse triângulozinho aqui, ó. Onde eu tenho que essa partezinha aqui, 12, essa partezinha aqui, 9, e faltamos descobrir o valor do lado. Vamos lá para o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Vamos buscar ele por aqui. Tem um aqui, vamos para cá, ó. Então vamos aqui comparar, ó, 3, 4, 5. E esse é um triângulo que pode fazer por semelhança. Vamos olhar, aqui é 3, aqui é 9. Aumentou quantas vezes? Isso mesmo, o triplo, 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes o número que falta, que aqui nós sabemos que a semelhança é 5. 3 vezes 5, 15. Então isso aqui equivale a 15 centímetros. E o nosso perímetro? Só somar agora. 4 vezes 15. Ou 15 mais 15 mais 15 mais 15, que o nosso perímetro seria 60 centímetros. E agora vamos para o nosso pentágono. Ixi, professor, isso é um pentágono. Pentágono tem que ter o quê? 5 lados. E aí pode ser que tenha pentágono regular. Pentágono regular, quando todos os lados são iguais. Hexágono regular, quando todos os 6 lados são iguais. Então isso é figura regular. Aqui eu posso dizer que ele é um pentágono, por quê? Porque ele vai ter 5 lados. Ó. Eu tenho que seria 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aí 5 lados. Ah, isso é um pentágono? É. Ah, imagine aqui que eu digo, ó, esse valorzinho aqui equivale a 8 centímetros, esse valorzinho aqui equivale a 4 centímetros, esse valorzinho aqui equivale a 5 centímetros, e isso é igual a isso. Ah, e aí, qual o perímetro dessa figura? Meu Deus. Agora ferrou. Sem resolver não. Ah, mas isso aqui, ó, observe que ele está no ponto médio. E eu posso dizer para você agora que ele está no ponto médio. Isso aqui equivale a, como é um ponto médio formou o nosso quadrado, 4 centímetros. Com essa informação, acho que você já consegue resolver o perímetro dessa figura. Que tal parar aí, dar uma pausazinha no vídeo e tentar resolver qual o perímetro? Vai lá, vê se você consegue. Então, continuando aqui, ó, a gente vai ter que observar. E aqui ele deu a informação que tinha um triângulo retângulo novamente aqui, ó. E aí eu vou ter que descobrir essa partezinha que falta daqui, ó. E aí, qual é? O professor já fez demais. Agora tá todo mundo expert. Ficou um triângulo retângulo, nós temos o valor da hipotenusa, que é a diagonal 5. Um lado é 4. Quem é que falta? 3. Isso aqui é 3. Então nós temos que a junção desses dois aqui, ó, equivale a 7 centímetros. Se equivale a 7 centímetros, agora é só correr para o abraço e dizer quem é o perímetro. 7 mais 7, 14. 14 mais 8, 22. E aqui nós temos 5 mais 5, 10. 10 com 22, 32. 32 centímetros é o perímetro desse pentágono. E assim a gente para com a questão de perímetro. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudei, deixa aí seu like, deixa seu curtir, que a gente vai preparar aulas pensando em você, no fortalecimento do seu aprendizado. Forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.